Bom, senhoras e senhores, então sobre o mercado de criptomoedas, né? Depois eu quero passar um pouquinho sobre o calendário econômico dessa semana. Por que essa semana é a mais importante, na minha opinião, pelo menos a principal semana ou a semana mais importante dos mercados financeiros, dos mercados de risco em geral. Não só falando do mercado de criptomoedas, mas mercado de ações também. Porque, pessoal, nós temos aí basicamente uma pequeno movimento de alta de algumas altcoins, né, que chamou a atenção de muitos investidores. Nós também vimos mercado de ações recuperando um pouco, algumas ações sendo compradas também. Então, eu não sei se isso pode ser algum ânimo específico do mercado por ser início de ano, por ser aquela semana que a gente volta das férias, muita gente volta das férias, começa a querer depositar as suas esperanças e fazer investimentos em mercados de risco, então dá aquele ânimo, né? Mas ainda não aconteceu nada demais, nada de que a gente possa dizer assim determinante para uma mudança de ciclo de baixa. Então eu permaneço com a ideia de que eu acredito que o mercado continua em tendência de baixa, lembrando que existem altas no meio da tendência de baixa, então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Algumas altas me chamaram a atenção, como a da Cardano, que subiu 20% aí na última semana. Depois eu vou explicar por que esse padrão aqui é um padrão perigoso, tá? É um padrão que eu não sou muito fã, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre esse padrão aqui. Ele não é determinante para saber que é a hora de comprar, apesar das altas aí de uma semana para outra de 48%. A gente precisa um pouquinho falar sobre isso, porque várias altcoins estão subindo hoje, né? Independente aí da propriedade delas, se elas são meme coins ou se são de governança. Tem muitos detalhes importantes aí para a gente falar sobre isso hoje, tá? Então a intenção é deixar vocês bastante informados aí sobre hoje. Bom, a semana então o cripto começou com a Solana subindo 39%, né? A maioria das criptomoedas abriu 2023, mas, pessoal, lembrem-se, por favor, de tendências, né? Topos e fundos ascendentes. Então, quando a gente fala de topos e fundos ascendentes, é a tendência de alta. Quando a gente fala topos e fundos descendentes, é tendência de baixa. E nós estamos ainda num padrão do quê? Topos e fundos descendentes, ok? Então, apesar dessa alta recente, tome muito cuidado para você não entrar com tudo, empolgado, animado com o mercado, achando que é alta infinita, porque ainda não é, beleza? Então a ADA também, pessoal, uma baleia de ADA aí falou que ela provavelmente será uma das 3 principais moedas, então a gente já está vendo aí alguns influenciadores do mercado de criptomoedas tentando manipular o mercado no sentido assim, cara, a ADA vai subir violentamente, vai... E eu concordo com ele, acho que ela vai subir sim, ela vai ganhar um espaço, acho que é uma das criptomoedas que vai se manter no mercado, assim como o Polkadot, entre outras. E sim, Cardano é uma das que eu pretendo especular assim no futuro, mas eu ainda não comecei a comprar elas, beleza? Então, ADA, Ethereum, Link... deixa eu ver o que mais aí. A Uniswap são ativos aí que realmente podem subir legal, mas calma, eu ainda não tomei a decisão assim de entrar com tudo, tá? E tem outro detalhe muito importante, esse ano vai ser um ano em que na minha opinião, os reguladores dos Estados Unidos vão pesar um pouquinho a mão nas corretoras de criptomoedas, principalmente por causa da quebradeira do ano passado, né? E inclusive eles já estão tentando proibir da Binance tentar salvar algumas empresas de criptomoedas que faliram, né? Então, como a Voyager, que basicamente fez parte aí também desse miolo entre Binance, FTX, entre outras coisas ali, entre outros tipos de corretoras de investimentos, né? Ela foi uma das empresas da Three Arrows Capital também, que simplesmente quebrou por insolvência, tá? Coisa normal em tendências de baixa, certo? Então, um detalhe muito importante, sempre lembrar, a questão da segurança lembrar que 91% das criptomoedas que existem, que já existiram lá em 2014 já morreram, assim como as mais de 90% também das criptomoedas que passaram a ser interessantes, legais, né, importantes, subiram legal, altcoins, né, alternativas ao Bitcoin, lá em 2018 também já morreram. Então lembrar bastante disso, lembrar que acabamos de sair de um grande ciclo de alta em 2020 e 2021 e que desse ciclo de alta nós estamos vindo agora de 2023, vindo de 2022, aliás, para 2023, com uma tendência ainda de baixa, né, Fofolete? Então tomar bastante cuidado com essas coisas. Senhoras e senhores, então no gráfico de 4 horas nós temos uma estrutura de topos e fundos ascendentes, tá? Com bastante força aí nessa tendência. Então é uma tendência bastante forte, porém tem que lembrar que quando a gente dá o zoom out aqui, né? Lembrando que a tendência mais importante sempre são as tendências quais? A diária e a semanal,
ponto, tá? Então, no gráfico do Bitcoin, nós temos aqui uma tendência de alta de gráfico de 4 horas, mas a mais importante é a diária, tá? E na diária, nós temos então topos e fundos ascendentes aqui no gráfico diário, porém eles acabaram de romper, então um topo anterior bastante importante, região dos 17 mil dólares aí, né? E basicamente como é que se comporta agora o gráfico diário? Agora o que ele precisa? Ele precisa manter a estrutura de alta no gráfico de 4 horas, ele precisa romper esse topo anterior aqui, se manter acima dele, que é uma região bastante brigada de negociação, então aqui vai ter muita região de resistência, tá? Que é uma região de negociação, que a gente chama de resistência dos 20 mil dólares, que é essa resistência aqui, ó, que era um suporte antigo, tá? Foi perdido e ainda não foi testado como resistência. Então nós podemos ter umas semanas de alta, caso aquele calendário econômico seja favorável. Ou seja, até quinta-feira a gente vai saber se essa alta aqui ela é um pega-ratão, ou seja, ela é só uma alta voo de galinha para o preço continuar caindo e fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, fazer esse topo aqui mais baixo do que esse topo anterior aqui, mantendo a estrutura de baixo, ou se de fato a gente vai ter altas infinitas. E eu digo uma coisa para vocês, eu me preocupo um pouco. Por quê? Porque além do contexto ainda não ter sido alterado, tá? Eu ainda tenho um triângulo simétrico. E ele rompeu esse triângulo simétrico para cima. Lembrando que na manipulação de preços, que eu gosto de abordar bastante aqui no canal, ele geralmente vai para cima, busca liquidez de um lado e depois ele continua o movimento de queda. Então ele faz uma alta diária, uma alta de algumas semaninhas para o preço continuar caindo no gráfico mensal, que inclusive é mais importante que esses outros gráficos. Então, nós temos basicamente a tentativa do fechamento desse mês de fazer uma barra de reversão, e isso vai depender de todos aqueles dados econômicos, do que o Jerome Powell falar, o presidente do Federal Reserve falar, se as coisas começarem a melhorar, encaminhar para uma saída de contração econômica para uma volta de expansão econômica, entre várias outras coisas. Beleza? Então nós podemos ver o mercado subindo sim até o final de janeiro e fazendo uma barra que a gente chama de barra de reversão. Então sim, existe essa possibilidade, sim, o mercado já chegou em equilíbrio. O meu único medo atual dessa alta de gráfico de 4 horas é cair mais uma armadilha, ou seja, o preço subir e armadilhar novamente, porque ele acabou de sair não só de um triângulo simétrico, mas no gráfico diário ele saiu de um caixote mais forte, e esse caixote mais forte eu não gosto muito quando ele sai desse caixote, tá? Então quando eu preferia que o caixote tivesse vindo para baixo, testado o fundo anterior e se segurado. Esse seria para mim o padrão ideal de comportamento do preço para eu acreditar em continuação de alta ou reversão majoritária de tendência, tá? Ainda por enquanto não temos isso, só que tem um detalhe também. Ao mesmo tempo que temos um triângulo simétrico, nós temos isso daqui, cunha descendente de alta. Então, para quem gosta do meu price action, né, nós temos esse padrão de cunha descendente de alta, e aí lógico que à medida que se ele romper esta região, tá? Então, se ele começar a romper essa região, chegar lá nos 20 mil dólares, tá? Ó, chegou nos 20 mil dólares, voltou para a região dos 18 mil e conseguiu se segurar, aí sim, se entrasse uma barra aqui lá por abril, por exemplo, uma barra de alta, aí sim eu tomaria posição de position trade, querendo capturar em um movimento de alta que pode durar 6 meses, tá? Um semestre de alta, assim como aconteceu lá em 2019. E na minha opinião, esse ano é um ano muito parecido com 2019. Então, para mim, isso aqui vai ser tipo 2023, tá? Ano lateral, né? Então, vai ser um ano lateral, né? 2023 vai ser semelhante a 2019. Basicamente, é isso, senhoras e senhores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Para quem me conhece pela primeira vez, pode achar muito difícil e confuso os termos que eu utilizo, os termos técnicos, né, que eu utilizo diariamente aqui, mas eu quero dizer, pessoal, que eu já ajudei muitas pessoas a alcançarem a independência financeira com o mercado de criptomoedas, com esse canal, com outros, com o Instagram, com o TikTok e tantos outros mídias sociais. Com o tempo que eu fui construindo as coisas, muita coisa no mercado cripto evoluiu, e dessa forma eu entendi que eu precisava criar um curso novo, né, porque para ajudar pessoas iniciantes e avançadas do mercado a investir com novas ferramentas
ferramentas, com novas estruturas e novas blockchains, eu tive que estudar um pouco mais. Então eu criei um curso aí focado em ciclos econômicos, em blockchains, em investimentos e DeFi, NFT, e também como agir como um formador e construtor de mercado. Então uma das coisas mais importantes, pessoal, para você mudar de vida é o conhecimento. Por isso que eu quero te convidar ao seguinte, eu criei uma página aqui onde você pode colocar o seu nome numa lista de interesse para o meu novo curso. Além de eu ser o seu professor, nós vamos ter o Orlando da Mercurius Research, o Igor Mundstock, o Thiagão e o Mestre Stormer que vão fazer aulas sobre diferentes temas para vocês. Para isso, deixo um link especial para vocês entrar aqui embaixo. Neles vocês podem cadastrar o e-mail de vocês e a gente pretende lançar no final de novembro, mas sem uma data certa. O curso novo será conhecido como Crypto Blinders. Neles eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre ação de preço, price action, né? Como mensurar riscos, te ajudar a comprar fundos e vender topos e também com uma metodologia própria. Esse curso ele tem uma estrutura diferente da dinâmica do Mestre Bitcoin. A gente vai abrir as inscrições aí por 7 dias com limite de vagas, porque nós vamos ter aulas ao vivo e aulas gravadas. Essa é a oportunidade de vocês adquirirem conhecimento rápido e fácil para mudar de vida em 2023. Então, para aqueles que estão me conhecendo agora, pessoal, ou aqueles que já me conhecem há algum tempo, mas não entendem tudo que eu falo, não conhecem todas as estratégias que eu utilizo, mas gostam e acreditam que o mercado de criptomoedas pode ajudar muito no crescimento e desenvolvimento pessoal e financeiro, aproveitem essa turma e essa oportunidade. No curso, vocês vão aprender de forma mais organizada e mais rápida, além de aprender o meu know-how em DeFi, que não existe em lugar nenhum. Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, considere se inscrever, compartilhar para ajudar mais pessoas e vai agora no link ali embaixo, se inscreva aí para a próxima turma. Um grande abraço e tamo junto.